Fala pessoal, hoje eu vou falar de um dos melhores animes do ano. Sério, Osama Ranking é genial e uma das histórias mais bonitas e sensíveis da atualidade. Eu vou fazer um resumo enquanto eu analiso os principais acontecimentos desse anime maravilhoso. Então bora para o vídeo. Oi, eu sou o Rod e sejam bem-vindos ao Ned Punk. Osama Ranking conta a história de Boji, um príncipe que é constantemente menosprezado e insultado pelo seu povo, por causa do seu físico e de suas deficiências físicas. Ele é pequeno, fraco, surdo e não consegue falar, apenas consegue emitir alguns sons, mas nada que seja muito compreendido. Por ele ser filho do grande rei Boss, um gigante e uma das pessoas mais fortes do mundo, ele sofre muita insatisfação do povo de seu reino por ele ser considerado um herdeiro inútil por quase todos. O Boji é um protagonista incrível e muito fofo. Em poucos minutos, ele já nos conquista com a sua bondade e perseverança. É sensacional a maneira como ele exala empatia. Poucos personagens têm essa capacidade de nos conquistar no mesmo instante que são apresentados. Isso só mostra como a narrativa de Osama Ranking é especial, pois em poucos minutos ela apresenta o protagonista com suas motivações e conflitos de maneira incrível e da maneira mais relacionável possível, fazendo com que a gente se apegue a essa coisinha fofa de uma maneira muito forte, e torcemos muito para que ele consiga superar todas as suas provações. O Boji tem uma característica muito legal, ele sente e escuta tudo o que dizem sobre ele. Como as pessoas pensam que ele não consegue escutá-las por ser surdo, elas nem se preocupam de falar pelas suas costas, muitas vezes elas falam próximas dele mesmo, mas o Boji, mesmo tendo toda essa pressão e desconfiança sobre si, ele devolve essas opiniões lancinantes e cruéis com um sorriso no rosto e muita bondade. E isso é lindo e nos mostra como ele é uma pessoa resiliente e muito forte. É difícil não se tocar com um sorriso alegre e cheio de bondade que ele dá, mas que carrega uma tristeza forte em seu interior, pois essas opiniões o machucam com força. E antes de eu continuar, já se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos que eu vou lançar sobre o Osama Ranking. E eu sei que vocês não querem, não é? E também ativem o sininho das notificações para vocês saberem quando eu lançar esses vídeos. E agora que eu dei esse recado, vamos voltar para falar de Osama Ranking. Um dia o Boji está andando pelo seu reino e conhece o Kage, que é uma sombra. Sim, literalmente uma sombra. Nesse dia o Kage o assalta, mas o Boji não reage e faz tudo o que ele pede e até volta no outro dia para ser assaltado de novo. Essa atitude inesperada e estranha seduz o Kage, que fica intrigado com aquele pequeno ser que é bem estranho e começa a segui-lo para tentar entendê-lo melhor. E enquanto ele bancava o Stalker, ele percebe todas as características que eu mencionei do Boji e automaticamente se solidariza por ele. O Kage pertencia a um clã de assassinos e quando ele era uma criança, todo o seu clã foi assassinado. A sua própria mãe sacrificou a sua vida para salvar a vida dele. E depois desse evento traumático, ele virou um órfão e começou a vagar por aí, até que encontrou um cara que o deu abrigo, mas que começou a explorá-lo para conseguir dinheiro, usando as habilidades que o Kage possui por causa de sua espécie para fazê-lo roubar por ele. Tem dois temas centrais incríveis que são desenvolvidos nesse passado do Kage, que é a inocência de uma criança e a importância que as figuras paterna e materna possuem na vida delas. O cara que deu abrigo ao Kage o maltrata, bate nele e só lhe dá as sobras das refeições, mas mesmo assim, o Kage o enxerga como um pai, pois ele está sozinho e busca uma figura familiar nele para ter conforto. Afinal, ele precisa desse apoio emocional. E tem uma cena maravilhosa e muito rica que esboça o que eu estou dizendo. Nessa cena, após esse cara chegar em casa, ele vai deitar e nem se importa com o Kage, mas o Kage vai em sua direção e segura na mão dele enquanto ele está capotado na cama. Essa é uma cena muito linda e tocante, pois o Kage claramente se sente mais confortável e seguro segurando a mão dele, mesmo sendo maltratado horrivelmente por ele. Esse momento mostra a importância que os pais têm na vida dele e a falta que eles fazem, pois ele busca conforto naquele que faz de tudo para não merecer o seu afeto. É uma cena bem pesada e dá aquele tão famoso nó na garganta, ao mesmo tempo que é muito sensível e tocante. Depois de uns dias, esse cara entrega o Kage para as autoridades, mas o Kage escapa e quando vai tentar encontrar esse cara horrível de novo, ele o encontra no chão após levar uma facada por uma briga de bar, e ele acaba por morrer e deixar o Kage sozinho uma vez mais. E o Kage depois disso passa a ser mais frio e fecha seu coração, mas observar o Boji sendo tão gentil e forte, mesmo sofrendo tanto, faz com que ele tente se abrir de novo com alguém, e a cena em que os dois selam a sua amizade é linda demais. Os dois vão às lágrimas e nós vamos junto com eles. Que momento maravilhoso! Depois disso, o Rei Boss vai dessa para melhor e nomeia o Boji como seu sucessor, mas o Boji acaba por receber um golpe de estado orquestrado pela sua madrasta, e o seu irmão assume o trono em seu lugar. Desolado por
por ter sido lhe tirado o direito de governar, que é um de seus desejos, o Boji parte em uma jornada, mas Daida, o seu irmão, ordena que um dos acompanhantes de sua viagem o mate no meio do percurso para que não haja mais desavenças sobre o seu direito ao trono. E Domas, que sempre foi o mestre de Boji, aceita realizar os desejos de Daida. Ele leva o Boji para uma espécie de precipício que leva ao submundo e o empurra de lá, mas Rokuro, o outro acompanhante da viagem, confronta Domas, e Domas lhe conta que matou o Boji. Ele fez isso porque Daida o convenceu que matar Boji seria o melhor para o reino, para evitar possíveis conflitos e guerras vindouros pelo trono. Rokuro ficou indignado com isso e resolveu combatê-lo para honrar a memória de Boji. Domas vence o duelo e nocauteia Rokuro, mas deixa que ele corte uma de suas mãos. Essa parte é muito boa. Mesmo achando que era a coisa certa a se fazer pelo futuro do reino, Domas se culpava por ter traído o seu aprendiz e entrega sua mão como uma forma de se punir pelo que fez. Essa atitude concede muita riqueza a ele, que é mais um dos vários personagens excelentes que essa obra possui. Ao cair em queda livre em direção à morte, Kage, que estava escondido em uma bolsa, salva o Boji. O Boji pensava que o Kage tinha partido em uma missão, após ele ter sido capturado por Bebin, que é o mestre do Daida. Mas o Bebin mandou o Kage proteger o Boji às escondidas, pois suspeitava de conspirações contra ele. Mesmo ele preferindo o Daida como rei, pela incapacidade do Boji, ele não desejava um destino cruel para o nosso amado protagonista. Após adentrarem o submundo, os dois vão em busca de Despa, um lendário mestre que dizem ser capaz de fazer qualquer um ficar forte. E ao encontrarem ele exige uma quantia alta em dinheiro para treiná-lo. Que cara mais humilde, não é? Mas não pensem que por essa atitude o Despa é uma pessoa ruim. Ele tem características negativas, mas ele foi um dos poucos que acreditou no Boji e demonstrou compaixão com a situação dele. O Despa é uma pessoa que valoriza muito o dinheiro, dá muita importância para a própria aparência, é narcisista e egocêntrico, mas sabe enxergar o interior verdadeiro das pessoas e demonstrar bondade com elas. Por ele possuir essas características tão opostas, ele é um personagem muito rico e interessante. O Kage dá um jeito de pagar o Despa que treina o Boji, e ele aprende uma técnica que consegue atingir os pontos vitais das pessoas, os nocauteando ou os matando. É uma técnica poderosa que, somada às altas capacidades de esquiva que ele possui, podem transformar o Boji numa pessoa extremamente poderosa, mas que ainda precisa de mais lapidação. Enquanto o Boji estava em sua jornada, o rei Daida, infeliz por ter ficado em uma das últimas posições do ranking dos reis, pede ajuda para o Espelho, que é um ser misterioso que vem ajudando e dando conselhos para ele há bastante tempo. O Espelho o leva para o subterrâneo do castelo. Lá, eles trituram o corpo do rei Boss e fazem uma porção para o Daida beber. Cara, deve estar uma delícia, mas o Daida, mesmo querendo o poder, nega beber daquela bebida irresistível. Ele sempre foi muito orgulhoso, egocêntrico e sempre odiou o Boji por ser o primogênito do rei, mas na hora de ter o que tanto sonhou, ele escolheu não fazer, pois lembrou das palavras de seu mestre, que força se conquista com as próprias mãos. Essa atitude do Daida deu muita profundidade a ele e o fez sair do arquétipo de vilão genérico que aparentava ser. Ele tem orgulho e alguma moral dentro dele. Ele não ter aceitado aquela poção para ganhar poder facilmente, deu a ele uma grande profundidade dramática. Mas mesmo se negando, o Espelho o obriga a beber daquela coisa gostosa, e após beber, o rei Boss possui o corpo dele. E aí vem o grande plot twist do anime até então. Isso realmente foi muito interessante e abriu possibilidades narrativas interessantíssimas. O rei Boss pediu para um demônio lhe conceder poder, e ele aceitou, mas ele não tiraria o poder do nada, mas do próprio sangue do rei Boss. O poder que o rei Boss tem vem do Boji. Por isso é que o Boji é tão fraco e possui tantas deficiências. Toda a sua essência foi roubada por seu pai em busca de poder. O rei Boss, após ouvir isso do demônio, vai em busca da mulher mais forte de sua espécie para ela poder lhe dar um herdeiro para ele poder roubar sua essência. Mas após ter o Boji, ele parece demonstrar algum afeto e funda o reino, mas não dá para saber direito ainda. Por enquanto o anime vem fazendo um mistério em cima dele, e é um grande acerto, já que a sua figura enigmática é muito interessante. Enquanto isso, o Rokuro resolve voltar sozinho para contar para a rainha Hylen o que aconteceu com o Boji, mesmo sabendo que podia ser executado por isso. Domas tentou de tudo para convencê-lo do contrário, mas ele não lhe deu ouvidos. E após ele relatar para a rainha o que houve, ele é condenado à morte, mas na execução dele, Domas aparece para salvá-lo. Ele não conseguiu deixá-lo à própria sorte, mas o seu resgate é impedido pelo rei Boss, que revela quem é, e conta para todos que o Boji está vivo. A rainha desmaia ao ouvir que ele não é o Daida, e o rei Boss envia Domas e o
o Hokuro numa missão secreta. O Domas, ao ouvir do rei que o Bojji estava vivo, começa a chorar de alívio por não ter matado aquele que sempre gostou. Enquanto a rainha está desacordada, o espelho manda feras horripilantes assassinarem ela, pois ela não era mais útil. E aí o seu cavaleiro a protege com tudo de si. E o passado do cavaleiro é muito bom, pois em poucos instantes a gente já consegue entendê-lo e simpatiza com a sua causa, que é proteger a rainha Hylian. E o mais legal é que o anime usa esse tempo de desenvolvimento dele para aprofundar ainda mais a Hylian, que já era um ótimo personagem. Quando a Hylian apareceu pela primeira vez lá no primeiro episódio, ela foi muito grossa e dura com o Bojji, por ele ter sido assaltado pelo Kage e ter voltado pelado andando por aí, envergonhando a família real. Ela possui um design pontudo como Daida para remeter à vilania e parecerem ameaçadores, mas o anime desconstrói esse arquétipo que tinha sido apresentado lá e mostra que ela ama muito o Bojji. Desde que ela foi trazida para ser a nova esposa do rei, após a morte da mãe do Bojji, ela fez de tudo para conquistar a confiança dele, que não se abria com ela. Pouco a pouco ela foi o conquistando, numa cena mais linda e fofa que a outra. Todas essas cenas dela tentando se aproximar do Bojji são lindas, mas após o nascimento do Daida, ela se afastou um pouco do Bojji. Eles ficaram mais distantes, mas ela nunca deixou de gostar dele. A concepção dela como personagem é ótima e cheia de nuances. Ela tem um lado dócil, mas é muito orgulhosa e áspera às vezes, apesar de possuir bastante bondade. Depois que ela acorda, ela vai tirar satisfação com o boss por ele estar no corpo do Daida, e descobre que o Daida está em algum lugar no interior de seu corpo. Numa tentativa desesperada de salvar o seu filho, ela saca uma faca e tenta esfaquear o rei, mas é impedida pelo seu cavaleiro e banida do reino pelo rei boss, que o manda tirá-la do reino se ele quisesse que ela continuasse viva. E voltando para o Bojji, o Kage o confronta sobre o que eles vão fazer agora e se ele queria voltar para o seu reino, mas o Bojji hesita, pois ele suspeita que a Hylian mandou matá-lo. Na hora, o Kage se lembra da Hylian fazendo de tudo para salvar a vida do Bojji. Ele se lembra que ela gostava muito dele. Essa lembrança no mesmo instante desencadeou memórias mais antigas. Ele no mesmo momento associou a Hylian à sua mãe, e por não ter mais ela, ele dá uma bronca no Bojji para ele valorizar mais a que ele tem. E o Bojji percebe o que fez e começa a socar a própria cara por ter duvidado de alguém muito especial para ele. O Kage sempre vem tentando cuidar do Bojji e ser o seu irmão mais velho, o guiando e o aconselhando. A relação dos dois é muito linda, mas após essa ótima cena, os dois decidem retornar para o reino do Bojji. E este foi o vídeo de hoje. O Samar Ranking é incrível e eu quero saber o que vocês estão achando do anime. Então comentem aí as suas opiniões. E também não se esqueçam de darem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os espero no próximo vídeo.